nome é William. Agora eu vou estar apresentando um pouco sobre o projeto que a gente desenvolveu na matéria de teste de software. Falando um pouco do sistema que vai ser testado, aqui na verdade é a classe que vamos estar testando. Esse método, na parte do teste unitário, nós vamos estar testando, ele é responsável por cadastrar uma pessoa. Aqui o método vai receber a pessoa que vem por parâmetro, né? Que nós estamos usando o formato de API REST. Essa pessoa que veio por parâmetro vai existir uma validação se aquele e-mail já está cadastrado. Caso aquele e-mail já esteja cadastrado, a gente vai dar uma exception de que já existe um e-mail cadastrado para uma pessoa com aquele e-mail cadastrado. Caso não exista um e-mail cadastrado, a pessoa vai ser salva. Aqui é a nossa classe de teste. Falando resumidamente sobre as anotações e os atributos dessa classe. Essa anotação para subir o contexto do Spring, para que a gente possa executar o teste. Essa anotação é para que essa classe não interfira no teste unitário da classe pessoa service. A gente vai mocar ela, vai dizer o que ela deve retornar, então ela não vai ser chamada realmente. Nós vamos estar controlando o que ela vai retornar em algumas ocasiões. Aqui criamos algumas variáveis globais que a gente vai precisar para não estar utilizando os dados reais que vêm do banco de dados e nem do outro método controller que chama a classe service que nós estamos testando. Essa classe beforeIt ela é sempre executada antes de executar algum teste. Aqui estamos instanciando esses dois objetos que nós criamos como variáveis globais. Nesse método nós estamos testando um cadastro válido, então aqui ele tem que persistir, no caso tem que cadastrar essa pessoa, né? Não é para dar nenhum tipo de erro. Setamos o nome e o e-mail na pessoa que vem por parâmetro para o método, e essa aqui criamos a pessoa que retornaria do banco caso o teste desse certo, né? Aqui fazemos o mock da classe pessoa repositor. O mock é a gente controlar o que ela vai retornar. Quando executar esse teste e chamar a pessoa service, dentro da pessoa service do método que nós estamos testando, ele chama outra classe. Mas se a gente permitisse que ele chamasse outra classe, não seria mais teste unitário, seria um teste de integração entre duas classes. Como a gente quer testar somente uma classe e para que não haja interferência de outras classes, a gente moca os métodos. Por exemplo, esse pessoa, se existe e-mail, ele é chamado aqui. Para que ele não chame a outra classe, a gente controla o que vai retornar quando ele chamar esse método dentro da execução do teste. Quando ele chamar esse método, existe e-mail, passando esse parâmetro que nós setamos aqui. Esse aqui é um outro parâmetro do método, né? Ele vai retornar false. Ele vai retornar que não existe esse e-mail cadastrado no banco de dados. E quando a classe pessoa service chamar o método que persiste no banco de dados, que é o save, passando uma pessoa, ele vai retornar essa pessoa aqui que nós setamos, para que a gente possa comparar o resultado do teste. Ele vai retornar um ID quando chamar esse método. Aí aqui é chamando realmente o método, né, pessoa service. Lá dentro da pessoa service ele vai chamar esses dois métodos que a gente mocou os resultados. E se ele retornar 1, que é o que a gente está esperando, aí o teste vai passar. Aqui podemos acompanhar o teste, está executando.
Aí ele passou, aconteceu tudo que nós estávamos esperando para esse teste unitário. Boa noite, professor. Eu vou aqui mostrar como é feito o teste de integração, né? Explicar como funciona. E então vamos começar então. Essa anotação @spring boot test é para abrir o teste, é para abrir o ambiente. É como se a gente estivesse abrindo um ambiente de teste aqui para rodar o teste. Esse private pessoa service são os serviços das pessoas. Lá vai ter o método de salvar, o método de consultar uma pessoa e tudo mais. Para que isso sirva, para a gente não precisar fazendo injeção de dependência automática, a gente vai passar essa anotação. É auto-wired, auto-wired, ele vai injetar para a gente automaticamente a dependência. Nós vamos fazer duas variáveis globais aqui, que é uma pessoa para a gente vai cadastrar essa pessoa no caso, e essa pessoa normal vai ser uma pessoa mesmo normal que a gente vai utilizar para passar os dados. Aí a gente vem aqui para o before each. O que é o before each? Antes dele fazer o teste, ele vai fazer tudo que está abaixo dessa anotação aqui, ó. Ele pega a pessoa paran, dá o new pessoa paran DTO. Ela cria uma nova pessoa guardando essa variável e cria uma pessoa também aqui. Essa pessoa paran é para a gente inserir os dados para salvar no banco. Agora vamos para a parte de teste. A gente coloca @teste, né, para iniciar um teste e faz um método. Nesse método a gente vai ter o que? A gente vai pegar essa pessoa paran que a gente criou e setar um nome para ela e um e-mail. Normal, criar uma pessoa, ele tem dois atributos, nome e e-mail, a gente seta para ele. Beleza, fizemos uma pessoa. Agora a gente vai fazer o seguinte, esse retorno é como se a gente fizesse uma consulta no banco pelo ID da pessoa. Não, esse retorno na verdade a gente está salvando essa pessoa aqui do banco. Primeiro a gente salva, né? A gente vai pegar e salva essa pessoa no banco e o retorno dela vai vir aqui. Ou seja, a gente vai salvar no banco e todos os dados dela vai retornar para cá também, vai retornar uma pessoa pra gente. Esse pessoa get by ID, a gente vai, é como se tivesse feito uma consulta no banco. A gente vai lá, pessoa service, quando get by ID, a gente vai pegar a mesma pessoa que a gente salvamos e mandar para retorno. Ou seja, aqui a gente está salvando uma pessoa e aqui a gente está pegando a mesma pessoa para fazer a comparação nas assertions. Agora vem a parte da verificação, que é a parte que eu acabei de falar das assertions. Você colocar assertation.assert equals, compara a pessoa para que a gente passou, get nome, né, com a pessoa retorno. O que seria a pessoa retorno? É a mesma pessoa, só que no método que a gente fez para consultar. Isso aqui o retorno é para salvar, isso aqui é para consultar. Ou seja, essa pessoa que a gente passou para cá, ela está retornando aqui. Se o nome dela bate com o nome, se o nome dessa pessoa bate com o nome dessa pessoa, então dá certo, assertation. Já aqui ela está comparando o e-mail. Se o e-mail dessa pessoa para que a gente passou e dessa pessoa retorno que está aqui tiver igual, ela vai dar certo. E vai dar certo as duas porque essa pessoa aqui que a gente salvou, ele já está capturando aqui. E essa pessoa é essa no caso. Essa daqui é a pessoa, ela vai retornar para cá e isso daqui vai pegar ela mesma. Então vai dar certo essa assertation. Eu vou aí depois no final do método ele dá um limpa dados e perfeito. Aqui eu vou mostrar um exemplo de teste aqui, ó. Vou botar para rodar aqui. Ele demora um pouquinho, mas ele verifica a pessoa que nós passamos e a pessoa que nós buscamos no banco é a mesma que a gente passou no caso, então vai dar certo isso aí. Ele já salva no banco e já vê o método de buscar essa pessoa pelo ID. Aí bate certinho, ó. Aqui, ó. O teste deu tudo certo, passou, né? Esse daqui não é só um aviso mesmo, mas deu tudo certinho, ó. Rodou certinho, fez as selects. Então foi isso, professor. Muito obrigado aí pelas aulas que o senhor deu pra gente. Valeu.
realizar um teste de sistema utilizando o sistema TestRail. Para isso, foram adicionados 2 casos de testes que estão relacionados à funcionalidade de login no sistema. Então, temos um caso de teste para o login válido. Para esse caso de teste, temos 3 etapas para a realização. O mesmo para o caso de teste login inválido. Entretanto, com um login que não esteja cadastrado no sistema. E a resposta para esse caso de teste, ela é diferente para o teste de login válido. No caso, aqui deverá aparecer o usuário inexistente para esse login. Então, para a realização do teste, iremos nesse menu, Test Runs and Results, e aqui já foi criado os testes que serão realizados com esses casos de testes. Então, foram adicionados esses 2 casos de testes, que são esses 2 aqui, e para isso a gente vai realizar o teste. Primeiramente, a gente clica aqui em Result e a gente segue as 3 etapas que foram adicionadas. Então, a primeira etapa seria entrar na página do sistema. Então, aqui eu entrei, carregou a página. Então, o que é esperado é que carregue a página com os inputs, usuário e senha. E, de fato, carregou. Então, a gente pode clicar nas opções, informando que passou nesse caso de teste. Agora, a gente vai para a segunda etapa. Entrar com o usuário login e senha 123321. 123321. Então, a gente entrou e habilitou as entradas das informações. Então, passou nesse caso de teste, nessa etapa do caso de teste. Por fim, a última etapa desse caso de teste seria a gente clicar sobre o botão entrar e o que a gente espera é que carregue a tela home, né? Porque é um caso de teste com um usuário correto. E, de fato, carregou. Então, ele passou nessa outra etapa. E aqui a gente pode verificar que ele passou nesse caso de teste de login válido. Né? Ele mostrou aqui, para essas 3 etapas, passou para esse caso de teste. Agora a gente vai realizar, aqui ele mostra que 50% dos casos de testes passaram e a outra metade não foi testada. Então a gente vai testar ele agora. Ele mostra um gráfico de pizza também. E a gente vai testar o login válido. Então, a gente clica em add result. A gente pode colocar algum comentário aqui e outras informações. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui. A gente vai entrar no link de login, vai verificar se carregou os inputs corretamente, né? E de fato carregou, então ele passou nessa etapa. Agora a gente vai entrar com um login que não existe no sistema. Seria esse Rafael 2 e a senha 123321. A gente vai verificar se ele passou nesse caso de teste ou não. Então, a gente inseriu as informações, então ele habilitou essa entrada, passou. Agora, no clique do botão, ele tem que mostrar usuário inexistente. Vamos ver. E, de fato, funcionou. Ele não deixou entrar um usuário que não existe no sistema. Então, ele passou nesse caso de teste. Muito bem. Então, aqui em Overview, a gente consegue ter uma visão geral sobre os casos de testes. Aqui no nosso exemplo, a gente adicionou 2 casos de testes e esses 2 casos de testes passaram. Tá? Então, era isso que seria o teste de sistema
com o teste Rail.